Vamos lá, galera, vamos acompanhar a coletiva do técnico Maurício Barbieri do Vasco, o técnico que está aí na, na Berlinda, né, nesse time do Vasco, né? Ninguém sabe se ele vai ser demitido ou não. Resultados são ruins, são 8 jogos sem vencer, só venceu na primeira rodada. A equipe está na zona de rebaixamento, penúltimo colocado, e a diretoria tem que pensar o mais rápido possível, né, numa solução, porque do jeito que tá, o Vasco vai cair para a segunda divisão se não tiver uma mudança o mais rápido possível, né? A equipe é muito limitada, mas o técnico também não tem feito aí o seu melhor com a equipe do Vasco. Talvez até o próprio Abel Braga pode assumir o comando do Vasco, né? Talvez, né? Não sei se ele vai querer essa jornada novamente de ser técnico para poder tentar salvar o Vasco de um possível rebaixamento. E vamos acompanhar a coletiva do Maurício Barbieri falando tudo sobre a derrota do Vasco. Boa noite, Alan Victor. Vamos lá, você entrou hoje com 3 zagueiros, né? Tentou uma escalação diferente, mas pelo visto, né, tivemos ali alguns erros, principalmente na saída de bola. E também consegui notar novamente, uma outra partida, uma queda de rendimento físico do elenco. O que está dando de errado para o Vasco nesse exato momento? Obrigado. Obrigado. A gente vinha de uma sequência de sofrer muitos gols. A ideia de entrar com 3 zagueiros era justamente dar mais solidez defensiva. E aí, como eu disse na pergunta anterior, eu acho que depois do primeiro gol, que foi até um gol de fora da área, não tem a ver com esse posicionamento, a gente oscilou demais emocionalmente e deu espaços para o adversário. E a gente não conseguiu encaixar o nosso jogo. Acho que é isso. Não senti que a equipe fisicamente tenha baixado o ritmo. Acho que no segundo tempo, dentro daquilo que poderia ser feito, a gente tentou igualar, tentou equilibrar, tentou criar oportunidades. O Barros só que acabou entrando, mas saindo por lesão, por um trauma. Ninguém pediu para sair por nenhuma questão física. Então acho que é isso. Boa noite, Barbieri. Litoral News. Torcedor hoje sai do Maracanã com uma incerteza. Se você vai ter uma continuidade ou não no trabalho do Vasco. Já conversou com os diretores? O Brax está aqui, já te passaram alguma coisa? Você continua, você sai? Como fica a situação? Não tive nenhuma conversa nesse sentido. Tenho convicção de que a equipe está oscilando muito mais do que nós esperávamos nesse início. A gente tem tido dificuldades maiores do que aquelas que a gente imaginava que poderia ter. Mas continuo com a convicção de que a gente vai buscar soluções, de que a gente vai reverter esse quadro. Talvez o Vasco tenha o calendário dos sonhos para um treinador, né? Com tempo para trabalhar, enfim. Por que a torcida fica com essa sensação de que, por mais que o time fique treinando uma semana, enfim, enxergue pouca evolução no campo, assim, e nos resultados de cada? Se você falar, enfim, de desempenho e resultado, mas, enfim, pelo menos no resultado, pelo menos a evolução não tem sido tão grande. Obrigado. Olha, eu entendo, eu acho que a gente está num processo. Durante a semana a gente tem buscado fazer isso, buscado identificar quais são os pontos que a gente tem que melhorar e quais são as situações que a gente tem que desenvolver. Hoje, como foi citado, eu entrei com uma outra formação, com outros jogadores, tentando ter uma nova perspectiva. E tem coisas que você, ou muitas coisas que você aplica durante a semana, mas o teste final é o jogo, é onde você vai ter a resposta. E a partir dessas respostas você vai mantendo convicção naquilo que você planejou, vai encontrando novas soluções. É o que a gente tem feito. Eu entendo a questão do tempo de treino, mas ela é um fator dentre vários fatores, né, que contribuem para isso. Mas eu acho que hoje não é um momento nem de explicar isso. Como eu disse, o sentimento é de frustração de todos nós, o sentimento de muita dor, porque a gente não conseguiu num jogo que era muito importante pela história que tem, pelo clássico que é, tá à altura daquilo que o torcedor desejava. Então o sentimento é esse, de tristeza e frustração. Barbieri, aqui à tua frente, Fábio Azevedo, do canal Fanático Vascaíno. Infelizmente eu não consigo te perguntar sobre treinamento porque vocês fecham o clube pra gente, então eu não consigo dizer o que deu errado em comparação ao treinamento, mas posso perguntar em relação ao Galarça. Ano passado ele foi emprestado e era reserva no Coritiba. O que faz ele ser o titular hoje no Vasco? Desempenho dele nos treinamentos, desempenho dos outros jogadores no treinamento. Como eu disse, muitas vezes o jogador desempenha durante a semana e não consegue transformar aquilo no jogo. É uma situação que a gente tem que passar para entender, para avaliar e para tomar decisões.
Barbieri aqui embaixo, Jéssica Dias, boa noite. Essa semana a gente teve uma coletiva do Paulo Brax, né, de 1h30, a gente perguntou bastante coisa para ele, e a primeira pergunta da coletiva, inclusive, foi minha, foi acerca do seu trabalho e qual seria aí o limite, né, da comissão técnica final, agora 9 jogos, só uma vitória, e aí ele disse que o Vasco ia com o que tem, pelo menos até julho, até a abertura da próxima janela, e que rotas seriam mudadas internamente. Eu queria que você... se você puder falar, né, como é que está esse ambiente, como é que está essa convicção de que dá para mudar a rota ainda e aí ter um desempenho diferente nesse Campeonato Brasileiro, e qual é o limite do Barbieri, qual é o limite que você acredita, assim, você fala muito do projeto que está em processo de construção, você acha que até quando dá para insistir nesse processo de construção no Vasco? Obrigada. Boa noite. Olha, eu entendo a pergunta, mas eu não entendo a questão do limite. Eu não coloco um limite nisso. Eu acho que o Vasco está num processo de reconstrução, está num processo inicial. Os resultados são muito longe daquilo que todos nós gostaríamos, daquilo que todos nós esperávamos, mas é um processo inicial. Talvez seja um momento que a gente esteja muito mais plantando do que colhendo alguma coisa, isso é evidente pela frustração de todos. Então eu não coloco um limite, sigo trabalhando, sigo tentando buscar soluções, sigo tentando buscar alternativas. Sei que é um momento muito difícil para se dizer isso, mas volto a dizer, tenho convicção de que a gente vai virar a chave, de que as coisas vão acontecer, mas eu não posso te dizer quando, não sei te dar uma data para isso acontecer, sei que os jogadores estão trabalhando e que a gente está fazendo o possível, ainda que até este momento tenha sido insuficiente. Muito bem, então Maurício Barbieri ao vivo, pressão para cima dele não falta, só lembrando que... E aí, galera, essa foi a coletiva do Barbieri. Deixa nos comentários a opinião de vocês, se o Barbieri tem que sair do Vasco ou se ele tem que prosseguir com o Vasco, né, fazendo o seu trabalho aí de reconstrução, né, tentando reconstruir esse time do Vasco, né? Será que o caminho é permanecer com o Barbieri ou o Vasco tem que pensar em um novo técnico para poder evitar um possível rebaixamento para a Série B do Campeonato Brasileiro? Lembrando que o Vasco passou 2 anos, né, na Série B, foi com muita dificuldade no último ano, conseguiu retornar à Série A, né? A SAF, a 777, prometeu um time que fosse igual ao Flamengo, né? Um time que falou que o Vasco nunca mais teria um time inferior ao do Flamengo, e não é isso que acontece. Hoje o Flamengo foi muito superior, foi uma goleada assim, muito grande, né? Só no primeiro tempo foram 4 gols, e se o Flamengo no segundo tempo tem gás nos 2 tempos, o Flamengo teria feito 7 gols, 8 gols no time do Vasco, porque estava muito fácil, o Vasco jogando com 4 zagueiros, o Gerson sozinho subiu e cabeceou. Você vê que o Vasco tem muitas falhas defensivas. O Barbieri tentou jogar com 3 zagueiros para tentar ter um time mais seguro, mas não foi o que aconteceu. Na teoria, né, 3 zagueiros seria um time mais defensivo, um pouco mais seguro, e não foi. O Vasco estava jogando adiantado e o Flamengo estava conseguindo aproveitar os espaços que o Vasco estava dando na defesa, e com isso o Flamengo venceu e o Vasco agora segue nessa situação complicada, né? O Barbieri tem a semana toda para trabalhar e tem a obrigação de voltar no final de semana com uma equipe melhor para o Campeonato Brasileiro, né? A próxima rodada o Vasco é obrigado a vencer, porque se não vencer, galera, o Vasco corre risco aí de ficar nessa situação aí e não sair, porque todo mundo sabe que o Campeonato Brasileiro é difícil, né? A próxima rodada é a 10ª rodada, o Vasco joga essa próxima rodada contra o Internacional, né? 2 equipes que não vêm muito bem. O Internacional, apesar que conseguiu se recuperar nas últimas rodadas, né? Vinha só de derrota, tem uma vitória e um empate. O Vasco vai ter dificuldade, vai jogar fora de casa com o Internacional e só a vitória vai importar para a equipe tentar sair da zona de rebaixamento. Galera, e deixa seu like aí, se inscreve no nosso canal se você não é inscrito e ative o sininho das notificações para você não ficar de fora de nenhuma novidade do seu time de coração aqui no nosso canal.